Boa noite, a paz do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por mais esta grande oportunidade que Deus nos dá para nos reunirmos em sua presença. Deus espera que a gente decida, pelo nosso próprio coração, entrar em sua presença. Isso é decisão nossa. É nós que escolhemos vir à sua presença. Então eu quero, em nome de Jesus, falar com você para que você convide aí os seus irmãos e amigos para se reunir na presença do Senhor. Você tem ido à casa do Senhor, você tem cultuado a Deus. Se não tem feito, você está se afastando do Senhor. E Deus nos permitiu estarmos neste momento de culto para que todos nós pudéssemos estar unidos, até mesmo pela própria internet, por esse meio que Deus nos proporcionou. Eu quero convidar você a orarmos a Deus nesta hora, antes de iniciarmos o nosso culto. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de pandemia, um momento de muitas mortes. E pessoas tão amadas e queridas nossas estão nas UTIs, estão entubadas, estão lá pedindo para que nós intercedamos por ela, nós oremos por ela. Amém? Então vamos levantar esse clamor diante do Senhor e com certeza o Senhor vai ao socorro daquele que está ali acometido de tantos males na sua vida, assim como nós também precisamos. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite, Pai, louvando, bendizendo e adorando o teu santo nome. Entramos diante do teu trono, diante do teu altar, aonde, Senhor, nós, em nome de Jesus, vamos colocar diante do Senhor a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão, meu Deus, porque há tantas dificuldades, tantas situações, Senhor, que está afetando, Senhor, não somente a nossa vida, mas tantas pessoas da sua igreja, da igreja do Senhor, tantas pessoas, irmãos nossos, estão aí acometidos, ó Deus, desse vírus, ó Deus, estão internados nos hospitais, estão, Senhor, ó Deus, entubados, ó Deus, nas UTIs, assim como, ó Deus, fazemos menção aqui da Sueli, meu Deus, que está lá na UTI, Deus, que está entubada há já mais de 15 dias, Pai. Então nós invocamos o teu nome nesta hora, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ó Deus amado, e nós oramos pelo poder do nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos a nossa oração, Pai, e derrama sobre ela, sobre todos aqueles que estão entubados, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão contaminados por este vírus. Nós te pedimos, toma a nossa oração, ó Deus, e derrama sobre essas pessoas, ó Deus, envia os teus anjos para derramar esse cálice da nossa oração sobre cada um deles, e eles serem, meu Deus, ó Senhor, curados de todas as suas enfermidades. Senhor, há tantas situações, até mesmo no nosso país, estamos atravessando uma crise, Deus, aonde, Senhor, há muito desabastecimento, aonde, Senhor, há um aperto, Senhor, econômico, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sem salário, muitas pessoas, Senhor, sem trabalho para sustentar os seus filhos. Estende a tua mão sobre o nosso país, Senhor. Oh Deus, e põe por terra, Senhor. Põe por terra aqueles que são contrários, ó Deus, ao nome do Senhor, que são contrários, ó Deus, a uma vida de integridade, que são contrários, ó Deus, os padrões que o Senhor estabeleceu para o ser humano, Pai amado. Aqueles que são contrários, ó Deus, até mesmo, Senhor, a se buscar o Senhor, como os Senhor, os anticristos, ó Deus. Então, em nome de Jesus, não deixe instaurar sobre o nosso país, ó Deus, neste tempo, Senhor, o comunismo, Pai amado. Em nome de Jesus, põe por terra, Senhor, aqueles que se levantam contra aqueles que amam o nome do Senhor, Pai. Deus, nós sabemos que nós não podemos fazer nada, mas sabemos que podemos orar, e a nossa oração é uma arma poderosa contra as hostes espirituais na maldade dos lugares celestiais. Abençoa o Salatiel, Senhor, que está lá na sua casa, Senhor, que está ali, e com a Márcia, Deus, e toda a sua família. Pai, nós oramos, ó Deus, também como é que é o nome daquele irmão lá,
que está na UTI. Josevaldo. Josevaldo, Senhor. Estende a tua mão sobre ele. Traz cura sobre o irmão Josevaldo, Pai. Oh, Deus, te pedimos, ó Pai amado. Deus, salva os nossos vizinhos. Usa esse meio, Senhor, que nós temos para alcançar o coração perdido, Pai. Toma este culto nas tuas mãos. Oferecemos a Ti, Senhor, com a sinceridade do nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração ao Teu santo nome. Pai, eu quero orar aqui, Senhor, também, porque eu tive um sonho nesta noite. Então, o objeto desse sonho, Pai, não vou citar o nome aqui, da onde a gente entende que é, Senhor, mas dizer, Senhor, Deus, abre os olhos, ó Deus, dos líderes desta igreja. Abra os olhos dos líderes desta igreja, Senhor. Aonde ela está rachada, Pai. Ó, para que eles possam, Senhor, ó Deus amado, repará-la enquanto é tempo. Enquanto ela não venha ruir, Pai amado. Toma estes homens nas tuas mãos, Pai amado. Que eles sejam incomodados pelo poder do nome de Jesus e se voltem para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia.
saciar a sede de todo aquele que crê. Aleluia. Aqui, quando nós lemos a história da mulher samaritana e Jesus, ela vai àquele poço para procurar água, para saciar a sede dela, para saciar o físico dela, para resolver o problema de sua casa, de sua família naquele momento, que era de ter água dentro de sua casa. E de repente Jesus se apresenta a ela, dizendo que ela poderia beber de uma água e ela jamais teria sede se ela bebesse aquela água. Então é como nós muitas vezes procuramos a Jesus ou chegamos a Jesus neste intuito de conseguir saciar a nossa sede momentânea, saciar o nosso problema, resolver a nossa situação. E quando Jesus vem para a nossa vida, Ele faz muito mais do que isso. Amém. Ele não só resolve o nosso problema momentâneo, aquilo que os nossos olhos podem ver, mas Ele também resolve aquilo que está aqui dentro de nós. Ele tem a eternidade dentro dele. E Ele pegou essa eternidade e colocou aqui dentro de nós. Esse é o nosso Pai. Ele é a água viva. Ele é a água viva. E todo aquele que tem sede pode se saciar. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é a nossa esperança.
consegue imaginar comigo aquele momento em que aqueles homens estavam no barco, o coração temeroso por conta daquela tempestade? Eles imaginavam que eles iam morrer, que eles iam perecer. De repente surge um vulto muito longe, vindo à direção deles. Eles olham e aquele temor que eles tinham parece aumentar, criar uma proporção até maior do que o que eles estavam sentindo, porque começaram a achar que ali era um fantasma. E conforme Jesus então, ele ia indo mais junto a eles, começaram a desconfiar então que era Jesus, e Jesus disse: não temas. E aí Pedro diz para Jesus: se é o Senhor, então que eu possa ir até o Senhor, me chame até aí e eu vou. E Jesus, numa palavra, diz: então pode vir, Pedro. E Pedro, diante de uma palavra que foi dada a ele, por alguns instantes aquele medo, o temor sumiu, e ele conseguiu começar a andar sobre a água, porque dentro dele já não existia mais medo, e se existia já não fazia diferença, porque o homem, o Pai, o Deus que tinha sobre ele o poder de fazer o mar se aquietar, o poder sobre todas as coisas, tinha chamado ele, dito para ele: vem. E quando Deus chama, ele te dá segurança. Quando Deus diz para você: vem, ele te coloca no colo. Você não precisa ter medo, porque quem está com você é o Senhor Jesus, o dono de todas as coisas. E de repente, no meio daquilo, talvez uma emoção de alegria, de contentamento: meu Deus, eu não acredito, eu estou andando sobre a água. Vem o medo de novo, e Pedro então cai. E mesmo diante do medo, mesmo Pedro deixando o medo tomar conta dele, Jesus não o abandonou. Tira Pedro da água, levanta o Pedro da água, não deixa ele se afogar. Não fala assim: nossa, você não teve fé, então eu vou te deixar perecer. Você não me honrou com a tua fé, eu vou te deixar perecer. Sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele nos conhece tão bem que quando ele faz um milagre, ele não faz um milagre por causa que nós fazemos tudo direitinho, mas ele faz um milagre porque ele é Deus. Amém. Porque ele é. Glória a Deus. Aleluia. E ele então levanta Pedro, tira Pedro daquele mar e coloca então em local seguro e diz: homens de pequena fé. Mas é interessante a gente ver uma coisa, amados. Você tendo fé, você não tendo fé, o Senhor não vai te abandonar. Aleluia, Jesus. A fé vai te ajudar a seguir adiante. A palavra de Deus, mesmo diante de tantos sentimentos que estão aí dentro de você, é o que vai te manter seguro no caminho. Não tenha medo. Porque aquele que andou na fornalha é aquele que está com você hoje, agora, nesse momento. Aleluia. Vamos cantar essa parte desse hino, Eliade? Glória a Deus. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também está. E
Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso protetor. Glória a Deus, Aleluia. aleluia, Jesus. Estamos seguros nos teus braços, Senhor. Glória a Ti, Ei, Senhor. Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outro momento eu estava falando com a minha esposa que ali naquela fornalha tinha 3 homens, mas havia, na visão daqueles que estavam de fora, havia ali o 4º homem. E eu estava falando com minha esposa, aqui somos nós 2, mas o 3º homem está conosco. Quando é 1, o 2º homem está com ele. Se é 10, o 11º homem está com eles. Assim como nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, Jesus está no nosso meio. Jesus está falando ao meu e ao seu coração. Eu quero falar com você nesta noite sobre uma coisa que muitas pessoas
talvez não tenham pensado e nem tampouco sabem responder. Aconteceu um deslize aqui na nossa live. Uma interferência, mas já voltou. É claro, né? Nós estamos falando de algo tão sério, mas muitas pessoas não sabem responder essa pergunta que eu vou falar para você. Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? E o que você fala a respeito de você próprio? Esta é uma pergunta que muitas vezes muitas pessoas não sabem responder, mas eu quero dizer para você o seguinte: quem somos nós? Vamos pensar no princípio. Vamos pensar quando Deus olha para a criação, que Ele criou com a sua própria palavra, e depois de estar pronto toda a parte criativa de Deus, até mesmo com relação aos verdes, aos mares, aos animais, então Ele chama e aos que estão com Ele, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mostra que o coração de Deus, a intenção de Deus é fazer alguém parecido com Ele. Parecido, semelhante ao parecido. Não podemos dizer igual, mas imagem de Deus e parecido com Deus. Então Deus dá ali, naquele momento em que cria o homem, uma identidade. Não é o nome do homem que faz a identidade dele, mas o que ele é. O que ele é. Então Deus diz que este homem que ele criou, que ele formou, que ele criou, este homem é segundo a sua imagem e a sua semelhança. Mas acontece que, por ocasião da desobediência, o homem perdeu este atributo. Ele perdeu esta identidade que fazia com que ele se identificasse com Deus. Enquanto o primeiro homem não pecou, ele se relacionava intimamente com Deus. Ele falava com Deus, ele via Deus em todos os momentos, Deus estava ali sempre presente, e ele identificava ali os passos de Deus, identificava a presença de Deus, e ele então, quando estava ali cuidando daquela região, daquela área, ele sabia que Deus estava ali presente. Mas depois que ele desobedeceu, ele perdeu essa identidade, ele perdeu esse relacionamento tão íntimo que ele tinha com Deus. A gente vê o seguinte, que passam-se a buscar a Deus apenas após o nascimento do filho de Sete, que é Enos. A Bíblia diz que nasceu Enos, e a partir de Enos é que se voltou a buscar o Senhor. Ou seja, até então não havia mais nada que relacionasse ou que identificasse o homem com Deus. Ele estava, parece que estava por conta própria, mas Deus sempre esteve presente. Deus nunca deixou de estar presente, porque Ele estabeleceu um propósito para a vida humana. Ele estabeleceu um propósito para o homem. E Ele estabeleceu de tal maneira que não deixou que esse homem não pudesse resgatar essa identidade. Aquilo que ele é como ser, como pessoa. Então, Deus providencia um meio, e esse meio é Ele próprio se aniquilando. É Ele próprio tomando a posição de passar pelo aquilo que Ele mesmo decretou. Ele decretou que se o homem desobedecesse, o homem morreria. Ele mesmo, Deus, escolhe, através do seu próprio Filho, daquilo que saiu dele próprio, ou o próprio Deus, toma, então, e recebe sobre ele a condenação que ele mesmo estabeleceu para o homem. Porque não havia ninguém que pudesse fazer com que isso tornasse algo que pudesse ser, trouxesse uma reconciliação ou até mesmo restabelecido. O poder da criação, o poder criativo, o poder de fazer com que o homem conhecesse a si mesmo e soubesse quem ele é e o que dizem a respeito dele. Acontece que Jesus, então, ele estabelece esse padrão de retorno.
esta oportunidade do homem, então, agora, poder, de alguma forma, voltar a ter essa identidade que o identificava com Deus e pudesse, então, ser visto nele a imagem e a semelhança do próprio Deus. Porque ele havia perdido essa característica. Muito embora nós hoje, mesmo servindo o Senhor, mesmo recebendo Jesus como nosso Salvador, nós ainda não temos uma característica física parecida com Deus. Mas temos no nosso espírito parecido com Deus, semelhante a Ele, igual à sua imagem. Porque esta imagem de Deus, esta característica de Deus é refletida através de nós, através do nosso espírito, através do nosso olhar, através das nossas ações, através das nossas palavras. As pessoas podem olhar para nós e identificar que temos uma semelhança com um Deus cheio de amor, de misericórdia e de bondade. Então, as pessoas não sabem responder quem elas são. Mas o próprio Jesus disse para nós que nós poderíamos dizer quem nós somos. E no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome e no seu sacrifício, né, deu-lhes o direito de tornar-se o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Quem você é? Filho de Deus. Se alguém perguntar para você, quem é você? Quem é você? Você vai saber responder: eu sou filho de Deus. Mas como você se tornou filho de Deus? Porque eu criei no sacrifício da cruz, eu criei no Evangelho, eu me arrependi dos meus pecados, nasci de novo para ser para ser determinado pelo aquilo que Deus determinou através da cruz, filho de Deus. Então eu sou filho de Deus, não porque eu escolhi apenas ser filho de Deus, mas porque Deus assim determinou, e Ele diz através da sua palavra: mas a todos quantos receberam Jesus, quantos creram na cruz, quantos se arrependeram dos seus pecados, quantos reconheceram que o pecado que estava lá na cruz, que o pecado que Ele assumiu, que a condenação que Ele assumiu, era dele. Jesus assumiu a minha culpa. E eu creio que Ele assumiu a minha culpa. Mas para me trazer de volta à presença de Deus, para que eu pudesse novamente andar com Deus. Porque vocês imaginam, o primeiro homem, ele antes do pecado, ele andava com Deus. Havia um dos filhos da geração de Adão, que é o sétimo, né? Que eles dizem que é o sétimo, né? Depois de Sete, que era Enoque. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Eu imagino que ele andava para cima e para baixo, Deus do lado dele. Porque Deus se agradou tanto dessa condição. Deus se agradou tanto de estar ali no cotidiano com Enoque, que Deus falou assim: olha, esse mundo aqui não tem um futuro bom. Eu quero você comigo, na minha casa, no meu templo. Eu quero você constantemente na minha presença, no lugar santo. Aleluia. Um lugar santo. E olha, virou para ele e falou: olha, vambora. Vamos para minha glória. Ele nem morreu. Vamos para minha glória. Nem morreu. Não, você não vai morrer. E todo mundo morre. Você não vai morrer. Mas o engraçado é o seguinte, que eu quero falar para vocês o seguinte. Deus ainda não havia determinado o tempo de vida do ser humano. Ainda não. Ele determinou o tempo de vida do ser humano depois que os homens caíram no capítulo 6 de Gênesis. Então ele ali determinou e disse assim: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então ele vai viver 120 anos. Enoque ainda não tinha um tempo determinado. E Deus então se agrada tanto dele, de andar com ele, porque esse é um prazer que Deus tem de poder andar com seus filhos. E ele consegue fazer isso através de Jesus Cristo. Através de Jesus, ele consegue novamente
sabe, novamente, olhar e identificar os filhos que ele pode andar com eles. Pensa só uma coisa. Jesus anda com você. Deus anda com a gente. Nós dizemos, às vezes falamos, sabe, às vezes por hábito, mas precisamos crer nisso, que Deus está sempre presente conosco. O Espírito de Deus habita em nós. Isso não é apenas palavra para a gente saber, ou palavras de incentivo, de motivação, ou motivacional. Não, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, ele está em nós. E o nosso espírito foi ressuscitado com Cristo por ocasião de sua morte e ressurreição. Amém. Por isso que diz, nascidos de novo. Nascidos de novo. Agora vocês acham, então Deus, agora, eu não vou dizer netinho, nós não somos netos de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas é uma união, uma junção entre Jesus e a igreja, a união de Jesus e a igreja, é que vai produzindo os filhos de Deus. E como filhos de Deus, você imagina assim Deus quando vê um nascidinho de novo, como nós estamos na expectativa de nascer o nosso netinho lá em São Paulo, de pegar ele, aquele bebezinho, e ainda novinho, pegar no colo, as mães trocadas, banhinho e tal, sentir aquele cheirinho gostoso, né, do bebê. Deus também, quando a gente nasce de novo, eu imagino que Deus então, pegando a gente, porque no princípio, quando a gente se converte a Cristo, a gente é todo bobo, a gente não sabe exatamente como são as coisas, e a gente é uma arma fácil, se Deus não nos protege, se Deus nos guarda, a gente é um alvo fácil para o diabo nos pegar, mas Deus então vai lá e pega os seus filhinhos no colo, trata deles como uma mãe trata do seu filho, com tanto amor, porque ele é pequeno, ensina ele a andar, ele vai crescendo, ele vai ganhando estatura, assim como nós vamos ganhando estatura, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Mas estamos em fase de crescimento, e nós como pais estamos presentes no nascimento dos nossos filhos, quando eles começam a sentar, quando eles começam a andar, quando eles começam a comer sozinho, e eles brincam, e eu tenho aqui os meus netinhos aqui, que eu me divirto bastante com eles, porque a gente curte esse momento. Eu posso dizer para você que é muito prazeroso. Agora se imagina Deus. Esses filhos nasceram há pouco tempo, né? Não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do sangue, mas foi pela minha vontade. E são meus filhos. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Significa o seguinte: antes de se converter a Cristo e nascer de novo, ninguém é filho de Deus. Somos criados por Deus. Mas se tornamos filhos de Deus, quando somos nascidos de novo, lavados pelo sangue de Jesus, porque Deus não tem filhos pecadores, que andam na prática do pecado. Isso não existe. Quem anda na prática do pecado, Deus não tem comunhão com ele. Mas agora, através do sangue de Jesus, Deus passa a ter comunhão conosco, porque ele dá para nós o seu fôlego, a sua vida, o seu espírito. E hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Podemos andar na rua e se alguém perguntar para nós: quem é você? Eu sou filho de Deus. Amém, Jesus. Mas tem uma outra coisa aqui. O que é que você diz de ti mesmo? Ou que diz você acerca de si próprio? Quando ele fala isso, ele não está falando às vezes meramente por palavras. Porque tudo que nós fazemos, falamos, ou agimos, ou reações que nós temos, vai dizer quem a gente é. A gente tem aquele velho refrão que diz assim: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Se eu sou filho de Deus, certamente as pessoas vão olhar para mim e eu vou dizer para as pessoas que eu sou filho de Deus, não apenas porque eu disse para ele assim: quem é você? Eu sou filho de Deus.
eles vão comprovar, porque olha aqui ele fala assim, ó, quem é você e o que você diz de você mesmo. São duas coisas que estão ligadas uma na outra. Eu digo que sou filho, eu provo pelos meus atos, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, que eu sou filho de Deus. Aqui, neste texto aqui, quando perguntam para João Batista, quem é você? E o que você diz de você mesmo, para que eu possa ir lá e falar para aqueles que me enviaram, quem é você? Quem é você? Nós somos filhos de Deus, porém, não temos a presunção de querer ser algo maior do que aquilo que Deus determinou que fôssemos, apenas filhos. E quando perguntam para João Batista, porque perguntaram para ele assim, ó, escuta, você é o Messias? Você é o profeta? Você é quem? Ele disse assim, eu sou a voz que clama no deserto. A sua identidade não era algo que ele podia simplesmente falar para as pessoas reconhecerem a sua posição ou o reconhecerem como alguém tão importante. Ele mostra que importante é aquele que vem depois dele. Ele diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. E o fogo do Espírito, fogo que transforma, que tira as impurezas, que, sabe, que depura aquilo que está ruim. Você pega aí uma pedra preciosa, você pega um metal, um vil metal, você tem que passar ele pelo fogo para depurar, para ele se tornar um metal puro. Assim somos nós, que quando recebemos o batismo por ocasião da presença, da vinda do Espírito Santo em nós, somos ainda depurados ao longo da nossa vida pelo fogo do Espírito que Deus derrama sobre nós. E aí, nós então começamos a dizer para o mundo, não é com palavras, eu saio com uma corneta dizendo, olha, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não. Eu caminho pela rua, eu tomo atitudes, as minhas palavras, o meu comportamento, como eu amo a Deus, como eu ando na presença de Deus, vai dizer de mim mesmo, eu vou dizer de mim mesmo quem eu sou. E as pessoas vão dizer verdadeiramente é o Filho de Deus. Vocês querem saber? Quando os homens disseram e fizeram uma declaração tal qual, igual a essa. Quando estavam na cruz, Jesus na cruz, quando o soldado pega a lança e fura o lado de Jesus, que espirra dele, que sai dele água e sangue, aquele homem, aquele soldado olha para Jesus e diz assim, este é verdadeiramente o Filho de Deus. E não é só isso, aquela cena o transformou e o salvou. Né? É o que se diz a história, não é? A Bíblia não diz que ele foi salvo, mas há, né, uma história toda em torno disso, de que aquele momento, e eu acredito, gente, que a cena que ele viu, porque ele viu aquilo e disse exatamente isso, ele declarou com seus lábios que Jesus era o Filho de Deus. É o Filho de Deus, não é que era, é o Filho de Deus. Mas ele não queria esse atributo como Filho de Deus somente para ele mesmo. Ao contrário, ele podia ser o exclusivo de Deus, né? Podia ser o exclusivo de Deus. Ó, bem, para que eu vou, né, distribuir essa paternidade de Deus para esse mundo de gente aí? Tudo pecador, tudo gente arrogante, sabe? Que não escolhe andar diante de Deus, mas escolhe o pecado. Para que eu vou ter trabalho com isso e passar por essa cruz? Não. Mas não. A Bíblia diz que ele escolheu resgatar a humanidade, restaurar a humanidade. Não é só restaurar a condição de vida do ser humano, mas dar a cada um a sua própria identidade como filho de Deus. Dar a cada um de nós temos um nome que Deus conhece
o nome de cada um de nós. E quando chegarmos na glória, Deus não vai me chamar como Jorge, Ele vai me chamar pelo meu nome. O nome que está guardado com Deus do céu, Ele vai me chamar. E eu vou ouvir e vou conhecer o meu nome. Eu vou conhecer. Quando Ele chamar pelo nome que eu não conheço aqui na terra, que eu não sei qual é aqui na terra, quando Ele chamar, eu falo, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Né? Porque Ele vai me chamar e eu vou conhecer. Eu sempre tive esse nome. Só que quando eu estava na terra, eu não lembrava dele. Mas a patente você vai conhecer. General. Então, gente, pensa como é maravilhoso isso. Você consegue imaginar o quanto isso é maravilhoso, gente? Às vezes a gente fala para as pessoas que Deus nos traz de volta para o seu lugar, para o lugar onde Ele está, e Ele nos dá o direito de sermos filhos dEle, a gente poder dizer que é filho de Deus. Você pensar, eu sou filho de Deus? Olha para a criação, gente. Vocês não moram no lugar que a gente mora. Quem está vendo a gente aqui, que mora aqui, sabe. Mas pessoas que não moram aqui, mas aqueles que vêm aqui, eles olham e falam assim, nossa, esse lugar é um paraíso, gente. Esse lugar é um paraíso. Você acha que Deus tem interesse em dar esse privilégio para meia dúzia de gato pingado? Não. Olha a criação de Deus, gente. Aí você olha o mar revolto, olha ele, que ele não extrapola os seus limites, né? Ele para ali na praia, ele não passa aquilo, não invade as casas, não invade as cidades, mas ele continua no mesmo lugar. Você vê os ventos, quando os ventos batem, a gente que está acostumado aqui a ver os ventos, eu estou olhando o relógio ali, como a gente está acostumado aqui a ver uns ventos aqui, que tem aqui uns ventinhos maravilhosos aqui, que são um pouco assustadores, mas a gente olha e vê que bate aquele vento, mas ele não passa daquilo que Deus determinou. E depois, no dia seguinte, a gente olha, está tudo calmo. E a gente olha e vê a natureza de Deus. A gente vê os animais. Outro dia aqui, saímos aqui atrás de casa aqui, tinha um tamanduá-mirim aqui atrás da nossa árvore. E a gente fala, que maravilha, que coisa linda. As pessoas olham isso e não imaginam o Deus que criou tudo isso, que mantém tudo isso ainda em ordem. Porque o homem pode estar em desordem, sabe? Mas Deus ainda mantém, mesmo a natureza estando corrompida, mantém a ordem das coisas. Ele mantém a ordem das estações do tempo, ele mantém a ordem do vento, ele mantém a ordem da chuva, ele mantém a ordem dos terremotos, enfim. Ele controla toda a natureza. Então esse é o Deus que nós servimos. Na palavra do Senhor, no livro de Isaías, diz que Deus mede os mares a palmo. Ele coloca na palma da mão os oceanos. Imagina esse Deus. Você fala assim, nossa, como é grande Deus. Mas Ele está dizendo que você é filho dEle. Amém. Te deu o poder de ser feito filho dEle. Cordeiros com Jesus. Na glória de Deus, gente. Isso é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Deus tem um livro lá no céu. Não é um caderninho, não. É um livrão grande. E todos os filhos que nascem, é como a gente vai no cartório registrar, né? Vou registrar lá meu filho lá, Eliade, quando nasceu, fui lá, Eliade. Meu filho Israel. E o restante dos nomes. Quando um homem, uma mulher, um pecador se converte, ele recebe Jesus como Salvador, ele nasce. Quando nasce, ele passa lá no cartório do céu. E Deus escreve lá. Meu filho. Gente, aqui o cartório pode pegar fogo, você perder completamente sua identidade, e você não achar onde você foi registrado, você não vai conseguir provar que você é aquela pessoa, se você não tiver o documento. Aí vamos supor que você também perdeu o documento, e chega o cartório pegou fogo, você não consegue provar quem você é. É uma briga terrível. Mas no céu não tem fogo para queimar o arquivo de Deus. Lá Deus pega o seu livro,
Dizer assim, está aqui, meu filho. Quando você chegar no céu, quando você chegar no grande trono branco, Deus vai pegar assim um nome que está no livro da vida e vai dizer, você é fulano de tal, seu nome é esse, vem para cá. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, é seu. Você vai viver eternamente. Deus não criou o homem para que ele vivesse um período apenas tão curto de tempo, gente. Não! Ele nos fez seus filhos para vivermos com ele eternamente. Então, viva como filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Não coloque suas expectativas nesse mundo que está perdido. Vive nele, trabalhe nele, mas a sua expectativa, a sua motivação é ir para o lugar onde você não vai morrer, não vai sofrer, não vai derramar dores. Gente, a gente sofre aqui, tá uma pandemia aí, né? Uma pandemia, pessoas morrendo, e a gente às vezes fica com gripe, resfriado, dor no corpo, a gente que vai ficando assim menos novo, que nem eu, a gente vai perdendo a mobilidade, vai perdendo as forças, vai ficando meio, sabe, meio... Vai ficando. Mas eu vou falar uma coisa para você, mesmo com dores, nós achamos que a vida é boa. É gostoso viver. Sim. Você não acha gostoso viver? Então você acha que Deus tinha intenção o seguinte, olha, vou botar esse povo no mundo, esse povo vai nascer no mundo, mas ele só vai viver 120 anos. E olha, a gente vive mais de momentos de aflição do que de bonança. A gente vive mais momentos de luta do que de conquistas. E a gente sofre porque perdemos um parente, sofre porque perdemos o emprego, sofre porque precisamos trabalhar para botar a comida em casa, sofre para pagar as contas, sofre para tudo. Mas se perguntar para você, você quer morrer? Ele vai dizer, eu não. Ué, mas está tudo ruim. Não, mas tudo bem. Uma hora eu vou conseguir levantar e me recuperar e vou viver. E muitos homens que ainda, nesse mundo aqui, gostam muito de viver, eles não têm dinheiro, arrumam um trocadinho e já vai comprar uma cervejinha ou a cachaça para beber, porque tem prazer na vida. Há prazer em viver, gente. Há prazer. E Jesus veio ao mundo para dizer para mim e para você o seguinte, olha, você gosta de viver? Você quer viver? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nunca, nunca, nunca morrerá, nunca morrerá. E eu tenho a vida para te dar. Você quer? Essa vida não é igual a essa que você tem, não. Essa aqui vai chegar um dia aí, ou uma hora ou outra, porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Ah, não, a gente nasce, cresce, fica velho e morre. Não, a ordem não é exatamente assim, não. A gente pode morrer a qualquer hora. Nossa validade pode findar. E tem uns que já morrem cedo, tem outros que morrem tarde. Mas isso não é uma regra. Então o tempo de vida nós não sabemos. E você acha que Deus ia ter a intenção de dar para nós um tempinho de vida para a gente falar assim, nossa, que bom, e acabou tudo, e depois ir pro vinagre? Não, gente. Jesus entregou a sua vida na cruz para te dar vida eterna. Ele disse assim, quem crê em mim terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Agora, você quer? Se você quer a vida, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Certamente há um lugar preparado para mim e para você. O próprio Jesus disse que tem um lugar preparado para nós, na sua presença por toda a vida. Que o Senhor possa falar no profundo do seu coração. Jesus. Você possa saber, dizer para as pessoas, responder a elas quem você é e o que você diz de você mesmo, para que as pessoas possam dizer, não, é filho de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Deus nos deu
de nos reunirmos e fazermos um culto no meio desse tempo tão grande de pandemia, gente. Se nós não estivéssemos aqui, nós não estaríamos indo a lugar algum. A gente vai ficando preguiçoso, vai deixando de ir à casa do Senhor. Aí no começo a gente vai dizendo, não, fulano eu vou, fulano eu vou, eu vou. Aí a gente passa a se dedicar às outras coisas. Já não tem mais contato com a palavra, começa a perder a sensibilidade de Deus. Gente, e Deus providenciou isso para nós. 2 vezes na semana. Eu estava aqui cultuando aqui, falei, meu Deus, obrigado por o Senhor ter dado isso. Deus tem nos sustentado nesse período todo com a presença dele, porque os cultos não são apenas para a gente fazer bagunça, cantar, pular e pregar, não. Os cultos é cheio da presença de Deus, porque Ele está presente. A gente não faz as coisas sozinho. Jesus está conosco. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa te abençoar, te dê um final de semana poderoso. Nós vamos salvar agora esse vídeo e vamos compartilhar no Facebook. Depois vamos salvar no YouTube, para você entrar no YouTube, se inscrever lá, dar um like lá e também acionar o sininho para você receber ali o lembrete lá dos nossos vídeos. Amém? Então na terça-feira nós estamos aqui de volta, no nosso culto em casa, às 20 horas da noite. E na próxima sexta-feira a mesma coisa. Terça e sexta, às 20 horas. Cultue a Deus. Não saia da presença do Senhor. Não se afaste do Senhor. Volte para Deus, porque Jesus está perto. Ele está vindo. E você, se você não estiver pronto, gente, você não sabe o que vai acontecer. Mas vai ser muito terrível. Amém? Amém. Deus abençoe. Te dê um ótimo final de semana. Amém. Glória a Deus.